Posso começar? Bem, o enredo da Imperatriz Leopoldinense, me dá um dinheiro aí. Eu não sei exatamente se ele é um enredo que já foi muito explorado. Eu não tenho mais memória suficiente para me lembrar se eu já vi este enredo sobre dinheiro. Certamente já houve enredos sobre moeda, sobre dinheiro, mas eu não posso me lembrar exatamente. Mas a leitura da sinopse me reporta a um carnaval antigo, uma forma de desenvolver a sinopse antiga até mesmo no seu layout setorizado, que nenhuma outra sinopse deste ano, das 14 escolas, nenhuma outra apresenta na sinopse essa setorização. Então, eu acho que, mesmo que esse enredo nunca tenha sido apresentado na Avenida, da forma como ele se apresenta aqui, reporta a uma forma de fazer carnaval, de conceber carnaval antiga, não é algo atual. O que não é necessariamente um defeito. Uma coisa pode ser antiga e boa e pode ser antiga e ruim. Mas, na minha percepção, eu acho que essa narrativa quase cronológica, por tópicos, começando em moedas antigas do Egito, não sei o quê, e vindo até Bitcoin, é uma coisa um pouco, talvez, limitante, que não dá margem a uma. Porque, modernamente, os enredos, eles falam mais coisas do que aquilo que está arrolado, né? Os enredos, eles extrapolam as simples convenções de uma sinopse e procuram uma ligação com a atualidade, com a sociedade, e esse aqui não. Me parece um enredo bastante limitado nesse sentido. Talvez daí a minha sensação de algo antigo. A minha impressão também é de que o enredo teve uma exploração, pelo menos nessa proposição da sinopse, uma exploração muito, como é que eu vou dizer assim, muito rala. Né? Não houve um aprofundamento no tema, não houve há uma superficialidade, esse é o termo, na abordagem. Como a Raquel falou, já houve outros enredos, eu pelo menos posso me lembrar de dois que foram primorosamente executados. Um foi as Três Faces da Moeda, do Silvio Cunha, na Unidos da Tijuca, né? Que foi um desfile extraordinário, ele mostrando a origem do dinheiro, mas assim, tinha um tom irônico, e a gente está falando de um desfile de 30 anos atrás. Tinha um tom irônico, tinha toda uma concepção em torno da narrativa que trazia elementos diferenciados. A outra foi do Alex, do Alex na Rocinha, que foi um desenvolvimento espetacular, extraordinário, apesar dos problemas que a escola teve, mas plasticamente, e enfim, era um enredo que tinha elementos criativos, não fazia uma abordagem pura e simples. É claro que a gente está vendo aqui a proposição, não está vendo a execução, e a execução muitas vezes suprime tudo isso, porque ela supera todas as limitações que a sinopse, porventura, possa estar trazendo. Mas realmente, hoje, né, e a gente está falando muito no sentido de que essa sinopse está um pouco anacrônica, né? Hoje, as sinopses de escola de samba, elas já tentam nos seduzir de alguma forma. Elas tentam trazer alguma coisa que já nos envolva com o tema, que já sugira novos caminhos para a pesquisa, para o desenvolvimento do tema, que de alguma forma nos surpreenda. Eu sou de uma geração intermediária nessa visão recente, midiática das transmissões dos desfiles, e eu me lembro que numa determinada fase, numa determinada faixa etária da minha vida, havia uma discussão que a gente dizia assim: putz, vai chegar uma hora em que todos os enredos já serão feitos, não vai mais ter enredo, o desfile de escola de samba vai ficar desinteressante. E absolutamente isso não aconteceu, porque enquanto houver a criatividade do artista, ele vai fazendo o quê? Ele vai pegando esses temas e vai redimensionando, ele vai trazendo novos elementos criativos. Eu não estou dizendo aqui exatamente, até porque o Mário e Cacá são artistas de ponta, que inclusive que já ganharam um campeonato no carnaval, né? Então assim, a gente não está aqui com isso querendo dizer que não houve essa criatividade, mas posso afirmar claramente que não transpareceu.
isso na sinopse. A sinopse parece muito acomodada ao tema, de uma forma muito breve. Olha, a gente vai falar da origem do dinheiro, vai falar do Robin Hood, vai falar do rei Midas, das moedas através dos povos, e aí do Brasil, vai falar do escambo. Assim, em nenhum momento diz assim, putz, essa eu não sabia. Aí fala da Casa da Moeda. Quando fala da Casa da Moeda, que é uma empresa que tem um lastro histórico tão importante no nosso país, na sinopse faz uma associação imediatamente ruim da Casa da Moeda com o hediondo comércio de escravos, como se a Casa da Moeda tivesse sido instituída tão somente para isso. E aí é uma observação minha em particular, que eu também não achei que fosse feliz. E aí vem atravessando, de repente dá uns saltos assim, como falar da loteria, do tio Patinhas e da Bitcoin e um desfile intergaláctico da Imperatriz, porque aí vai mostrar a Imperatriz no futuro com o dinheiro, porque aí o dinheiro está no futuro, a Imperatriz vai parar no futuro. Oi? Eu não consegui entender. Eu acho, aí a gente sempre tem essa prerrogativa de achar que, obviamente, o carnavalesco é senhor do seu tema, entende muito mais do que ele está fazendo do que a gente que está aqui analisando. Mas ele me dá uma voz através de uma sinopse. E o que a sinopse está dizendo aqui, eu sinceramente achei aquém do que se esperava, né, e do que se espera normalmente de uma escola como a Imperatriz, sobretudo pelo seu histórico, né, no seu período da Rosa Magalhães, com tantos enredos históricos, pesquisas tão profundas e tal, enfim, mas a gente não está aqui misturando. Com um enredo sobre o Museu Nacional. Um museu maravilhoso do Museu Nacional. Samba lindíssimo. Enfim, eu não sei, eu vi com um pouco de desdém, e o que é pior, eu senti também na comunidade de samba, não posso falar exatamente da Imperatriz, mas de uma maneira geral, que esse enredo bateu meio na trave, o que não significa que a escola não possa reverter isso de uma forma maravilhosa. Eu faço aqui uma ressalva, inclusive, de que, se não me falha a memória, o último trabalho do Mário Monteiro, pelo menos da Imperatriz, foi aquele Ano do Pará, que ele fez junto com o Caê, e que foi um desfile memorabilíssimo, uma coisa linda, emocionante. Enfim, a gente espera que o artista supere o que aqui está prometido, porque em termos de sinopse ficou um lugar comum, bem assim, nível pão com manteiga, e manteiga de um lado só. Bom, a minha posição é parecida com o que vocês colocaram. Eu acho, sabe aquela coisa, eu acho que é um enredo para cumprir tabela. É um enredo que não vai acrescentar, que não vai fazer grandes coisas. Se não tivesse sido apresentado também, não ia acontecer nada. Eu sempre coloco, eu acho que os enredos de escola de samba precisam ser consequentes. Eles precisam trazer uma reflexão. Por que eu estou contando esse enredo? Eu estou contando para isso. E esse enredo, eu me pergunto, ele está contando isso para quê? Eu vejo esse enredo assim, desfocado do momento, quer dizer, a gente lê a sinopse, percebe que parece que a gente está lendo isso há 15, 20 anos atrás. Sabe, não sei, eu vejo o que eu falei na crítica que eu fiz a Beija-Flor, eu repito também para a Imperatriz. Eu acho que falta encadeamento de enredo, uma sequência que você percebe que você passa de uma linha para outra e está na mesma história e você está acompanhando, né? Aí não, eu vejo coisas jogadas, uma coisa jogada, como tio Patinhas, Midas, daqui a pouco Casa da Moeda e Escravo. Sabe, eu acho que ficou uma salada. Eu particularmente não vi com muitos bons olhos. Acredito que o Mário Monteiro, que é uma pessoa capaz, competente, eu particularmente gosto muito do Mário, né? Faça um belo trabalho na Imperatriz. E tem uma outra coisa que me chama a atenção, que me incomoda um pouco. Quer dizer, uma escola num ano ela canta o Museu Nacional, um belíssimo, quer dizer, a gente que perdeu o Museu Nacional, a gente está lamentando por isso, é bom frisar isso, quer dizer, é uma perda irreparável para a história, sem dúvida nenhuma, não só do Brasil, mas do mundo, gente. As pessoas às vezes falam, não, é do Rio de Janeiro. Não é o Rio de Janeiro, é o Brasil e o mundo que está triste. Né? Nós estamos perdendo aí um acervo enorme, né? Por descaso desse ou daquele, não importa. Bom, mas eu ia dizer o seguinte, uma escola que canta Museu Nacional um ano, um enredo altamente cultural, altamente forte, aí no ano seguinte canta um enredo que quebra todo esse encanto que a gente viu no passado. Mas já vem fazendo isso há um tempo. Mas aí uma coisa é Mandela e vai para o sertanejo, aí do sertanejo vai para o Museu Nacional, do Museu Nacional vai para Bitcoin e tio Patinhas. Aí eu te coloco o seguinte, Hélio, as escolas não precisam ter em mente que elas têm algo, quer dizer, elas têm uma história. Eu estou começando a ter muito medo dessa ditadura de enredos. Então chega um carnavalesco e fala, ó, o meu enredo é esse, e aí a escola está aprovada. Eu acho que
a gente tem que fortalecer os departamentos culturais nesse momento para que haja um amplo debate na escola, para democratizar mais esse processo, de tal maneira que a gente vá analisar se esse enredo. Então eu vejo quem canta Museu Nacional, né, e vinha com um trabalho muito bacana feito pelo Caê, com falas, com erros, e a Imperatriz, inclusive, andou perdendo carnavais por culpa dela mesma. Ela perdeu para ela mesma. Não foi ninguém que. Não foi o jurado que tiraram ela do campeonato. Foram erros dela, né? Isso aí são coisas que a gente pode corrigir. Mas essa quebra de propostas me assusta. Aí ano que vem, de repente, a Imperatriz vem falando do enredo histórico. Mas por que ela abriu essa lacuna para. Eu acho que esse enredo não tem cara de Imperatriz. Eu critiquei isso com algumas pessoas da Imperatriz e eles me colocaram o seguinte: está havendo uma grande renovação na Imperatriz, gente mais jovem, então esse enredo pode dar caldo em cima dessa jovialidade que está acontecendo na Imperatriz. Agora, eu me recordo de uma situação, Hélio, antes que você fale, Hélio. Eu, quando fui carnavalesco da Imperatriz, eu fiz um enredo, propus um enredo que a escola me pediu, que era um enredo mais leve, mais descontraído, e ele não deu certo, porque a comunidade não comprou a ideia. Como Paulo Barros, ano passado, na Vila, também a comunidade não comprou a ideia. E no meu ano que eu fiz, né, eu tenho essa meia-culpa, tenho que falar isso, a comunidade também não incorporou o enredo como era. Então eu tenho medo, será que a comunidade vai incorporar esse enredo? A Imperatriz já teve um enredo que eu não diria que fosse exatamente sobre o dinheiro, mas uma coisa parecida com isso, que era aquele do alô, mamãe, assim não aguento, almoçar pirão de areia e jantar sopa de vento. Não tem uma coisa... Um enredo... Não foi da Rosa Magalhães. Isso. E ele tinha um enredo que também falava sobre essa coisa do Agnaldo Timóteo, não foi Agnaldo isso? Uma Timóteo. coisa Acho assim. que não era da Rosa, ela... Não, mas Não, era um não era enredo da que Rosa, falava era sobre alguma Adalberto, coisa de eu acho. dificuldade financeira. E aí, no Adalberto improviso... né, eu não estou muito ao certo, mas é porque me veio isso à lembrança. O seu enredo que você falou foi o enredo da piada. Outra que essa Conta foi outra boa, que essa foi boa. exatamente, que a comunidade não comprou a ideia, tanto é que no ano seguinte o Max apresenta o Liberdade, e é a grande campeã do carnaval, porque a Imperatriz gosta desse. As escolas têm um estilo, têm uma característica, não dá pra gente mudar muito. Fica, sabe, meio complicado a gente tentar mexer. Eu tenho medo desse enredo e digo outro. Eu, por exemplo, vou propor você, a gente vai falar nessa escola daqui a pouco, mas eu faria uma proposta, né, de a Imperatriz trocar o enredo com a União da Ilha. Esse enredo tem cara de União da Ilha, e o enredo da União da Ilha tem cara de Imperatriz. Opinião pessoal. Essa troca é impossível. O que eu ia concluir aqui rapidinho, quando você fez uma observação, que eu dei um sobressalto, essa questão, a escola está se rejuvenescendo, então está tentando fazer coisas. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande com esse rejuvenescimento das escolas, porque a escola não fica nova. A escola, quando ela tem um legado, quando ela tem uma construção histórica, a escola é o que a escola é. E aí é importante o renovo de pessoas, contanto que sejam pessoas que tragam inovações, que tragam coisas interessantes, mas que não percam o fio da meada para tentar transformar, porque assim, a Imperatriz não pode ser transformada numa outra coisa que não seja uma Imperatriz do samba, que é o que ela é. Então ela tem que continuar com o seu porte, com a sua elegância, com os seus enredos vultosos. Com as suas ok que uma vez ou outra uma escola tenha a sua licença para inovar. Menos o Império, que quando inova todo mundo quer matar, quer bater, quer publicar atestado de óbito, fazer essas maluquices, né? É o único que não pode. Mas enfim, mas a Imperatriz, vamos ser um pouco gentis, que ela até possa se inovar. Mas não ao ponto de ficar confusa, né? Então, essa geração que está chegando lá, e eu conheço muitos deles, são diretores que são amigos e tal, e a gente tem aí um modelo no próprio Escafura, que é um diretor de harmonia, que mudou o conceito de harmonia, tem trazido conceitos para todas as outras escolas no trabalho que ele está fazendo lá, mas que é um trabalho fundamentado numa tradição, que é ser gentil, é uma harmonia feliz, alegre, que se cumprimenta e que não funciona a grito nem chicotada. Porque eu, particularmente, sei diferenciar uma escola que passa cantando e uma escola que passa berrando, como se tivesse alguém com uma arma na cabeça, com medo de não gritar e terminar o desfile na concentração do Catumbi, em vez de terminar no final da Sapucaí. Enfim, então essas coisas tem que ter esse cuidado. Acho que a renovação na Imperatriz é uma coisa muito positiva. O que a gente precisa entender é como essas proposições de enredo aí tem que ser um pouco mais alinhavadas pelo departamento cultural, que a gente sabe que é sério e trabalha muito bem. É isso que eu penso. A gente só não sabe nunca o espaço que os departamentos culturais têm para serem mais ou menos atuantes. Enfim, é isso que, de repente, é a questão, né? Posso concluir, Hélio? Pode. SRCD Carnaval 2019.